Olá pessoal, bom dia. Aqui estamos nós novamente, uma imensa satisfação. Bom dia pessoal de Niquelândia, terra distante, quente. O pessoal da Vila Mutirão também não deixa de ser quente, né? Já saindo de Goiânia. Que possamos ter um bom proveito, né, da nossa fala, da nossa contribuição. Esse momento de hoje é praticamente a continuação da última vez que nós estivemos aqui, que falamos sobre dificuldades e transtornos de aprendizagem. E eu acabei dividindo, né, a fala, porque sempre as mães, sempre as famílias manifestam uma preocupação imensa com relação ao rendimento das crianças na escola. E o que a gente tem percebido é que o número tem aumentado. Embora ele tenha projetos, né, várias discussões com relação a isso, a gente percebe que é um número ainda acanhado, muito em função da própria estrutura que nós temos, da educação, ainda pouco investimento no que se refere ao aprendizado da criança. Não em função do professor em sala de aula, mas muito em função da própria estrutura de governo que ainda a gente tem, que investe em construção física, de estrutura física de prédios, mas ainda falta a devida valorização do profissional da sala de aula, do envolvimento maior da comunidade no processo de aprendizado da criança. Nós já tivemos alguma discussão, alguns encontros anteriores sobre o processo, né, de educação, o que é realmente educação. E muitas vezes nós esbarramos no processo de educação como conhecimento específico, conhecimentos gerais, e esquecemos do lado de educação moral. E vamos esbarrar novamente no aprendizado quando as famílias pensam que é suficiente enviar a criança para a escola. Então eu já cumpri o meu papel de pai e de mãe, de família, de cuidador, pronto, mandei a criança para a escola, fiz matrícula, e todos os anos a gente percebe e vê a dificuldade até para matricular a criança. Então assim, o que eu percebo, isso me deixa um pouco entristecida, de que a criança fala-se muito na valorização da criança como futuro, como sendo o nosso amanhã, mas ainda falta muito valor direcionado para a criança. E valores esses que passam por um conceito pouco abrangente. Então, sempre eu vou frisar, a criança ela tem que ser vista, né, na sua globalidade. Não adianta eu mandar ela para a escola achando que eu já cumpri o meu papel, colocá-la num esporte ou num aprendizado artístico, aproveitando a sua manifestação de criatividade, sem juntar tudo isso num único ser, num único indivíduo. Se nós, adultos, podemos e queremos ser vistos como um ser integral, a criança não é diferente. Ela é um ser em desenvolvimento, por isso daí a maior preocupação nesse investimento, nessa forma de aprender. E muitas vezes nós vamos ficar muito preocupados também no aprendizado tão somente acadêmico de conhecimentos gerais, quando na verdade a criança manifesta uma curiosidade e um comportamento cheio de criatividade para outras situações, que não necessariamente conhecimento geral, né, de preparar para ser aprovado para o ano seguinte. Ainda é essa ideia, é esse conceito de que nós temos de aprendizagem. E na verdade o aprendizado ele é algo peculiar e particular. Cada um de nós temos um jeito de aprender. E o que acontece? Em função da estrutura e da infraestrutura ainda pobre que nós temos com relação ao processo de aprendizado da criança, nós esquecemos
que esse jeito de aprender individualizado, ele não é nem levado em consideração. Por quê? Nós temos escolas com uma capacidade acima, aliás, com uma lotação acima da sua capacidade. Então, nós vamos ter salas superlotadas, com estruturas físicas que não oferecem adequado conforto para a criança, para a pré-adolescência, para o adolescente, e aí nós vamos criando uma bola de neve que não para de crescer em função do do olhar pouco atento para essa fase de desenvolvimento. Então, enquanto nós acharmos que nós podemos colocar 30, 35 crianças dentro de uma sala de aula e oferecer as mesmas condições, nós não vamos respeitar isso aqui. E aí, voltamos lá na família. É a mesma coisa que acontece com a criança em casa, quando ela tem mais 4, 5 irmãos e todos são tratados da mesma forma, porque a nossa sociedade começa na família. Se eu tenho uma família pouco estruturada, nós vamos ter uma sociedade também da mesma forma, porque a sociedade é um reflexo, ela é um conjunto, e aí nós nos perdemos com relação ao individual e ao coletivo. Então, o coletivo ele não é só uma soma do individual. Ele tem que ser visto na sua peculiaridade, nas suas particularidades. Então, sempre que nós ouvimos, o meu filho tem dificuldade em aprender a ler, né? Ele tem dificuldade em aprender a escrever, ele tem dificuldade em pensar. E aí nós fazemos uma pergunta, ou afirmamos antes de perguntar. Vivemos uma realidade onde encontramos respostas prontas para quase tudo. Quase tudo, né? Qualquer dúvida que se tem hoje, onde é que a gente vai? No Google. E aí, nesse processo de pesquisa para tudo, nós nos esquecemos de avaliar se a resposta que está lá é o que nós precisamos, ou se a resposta que está lá vai satisfazer a minha necessidade, a minha expectativa. Isso na escola tem acontecido muito, né? Se o professor ele se dedica, mesmo fazendo 60 horas semanais, ele vai atrás da resposta que ele recebeu, ele vai poder ajudar o aluno. Caso contrário, é o Ctrl+C, Ctrl+V. E isso está chegando numa idade cada dia menor. Antes nós tínhamos isso na faculdade, hoje está no ensino médio e está chegando numa idade cada vez menor. Até porque os próprios pais também não têm esse olhar detalhado para acompanhar as tarefas do filho no dia a dia na escola. Então, será que isso pode interferir no processo de aprendizado? É uma pergunta, né? É uma expectativa que nós temos que fazer o tempo todo. Será que eu encontrar a resposta toda pronta vai interferir? Vamos pegar o exemplo da matemática, que é o grande bicho-papão das escolas, né? Dos alunos. Nós não aprendemos a pensar matematicamente. Nós aprendemos a efetuar continhas, né? Lembro muito na minha época de segunda série, né? Lá atrás. Arme e efetue. Mas e aí? Quando chegava a época de trabalhar os problemas, né? Joãozinho tinha 5 laranjas, né? Ganhou mais 2, chupou 3. Com quantas ela ficou? Aí a gente não consegue pensar. Na nossa época, a gente era obrigada a pensar, porque nós não tínhamos calculadora. Eu lembro que a minha mãe me ensinava a fazer risquinhos no caderno. Então, no caderno não podia, era um papel de rascunho, papel de pão, saquinho de embalagem, uma revista velha. Então, o nosso raciocínio era obrigado a ser desenvolvido. Contar nos dedos, algum critério eu tinha que ter para saber dar resposta para o problema do Joãozinho com as suas laranjas. Então, tudo que foi
se desenvolvendo, se evoluindo, de alguma forma, acabou interferindo no processo de aprendizado. Porque eu preciso de pensar sobre a resposta que eu vou formular. E aí, a família, né, quem acompanha a criança, não tem muito tempo para ensinar a criança a raciocinar, ele dá a resposta. A família também não tem mais essa descoberta de que se eu armar a continha, porque são duas continhas, né? Ele tinha tanto, ganhou tanto, chupou tanto. Que raciocínio que eu tenho que elaborar aí? O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu somei e depois diminuí. É impressionante como as crianças hoje têm uma dificuldade enorme com as 4 operações básicas. Aí alguém falou assim, eu odeio matemática. Para que a matemática vai servir na minha vida? O pessoal que lida com medicação, né, a enfermagem, sabe muito bem disso. Quando é que eu vou utilizar a matemática para o meu trabalho de enfermagem na medicação? O médico tem que saber disso porque eu preciso ministrar uma prescrição de acordo com o peso do paciente, de acordo com a idade do paciente, de acordo com uma série de reações medicamentosas que ele pode ter. E aí lá atrás a gente fala assim, para que eu tenho que aprender matemática? Eu tenho uma amiga que ela é coordenadora do curso de matemática de uma escola de nível médio. E é fantástico como ela desenvolve com os alunos o raciocínio aritmético, matemático. Nós precisamos disso. A forma como nós queremos ensinar e achamos que estamos ensinando é que tem que ser revista. Porque Piaget, muito lá atrás, disse que a aprendizagem do estudante será significativa quando ele for um sujeito ativo. E o S e o A eu coloquei maiúsculo, não foi por acaso. É para chamar a atenção mesmo. Nossa, tem um erro ali? Não, não tem um erro. É porque o sujeito ele precisa ser ativo. Estava até conversando até agora mesmo com uma das meninas aqui da coordenação. Quando a criança se percebe ativa no processo de construção, e a gente já falou isso aqui outras vezes, ele tem um interesse diferente, ele tem uma motivação diferente. E lendo alguns livros, algumas referências para montar essa conversa nossa, a gente vai descobrindo e revendo algumas coisas que às vezes a gente vê na época de faculdade e depois esquece. Mas é sempre bom nós revermos as nossas teorias e rever a nossa prática para ver o que é que eu estou fazendo, o que eu adiantei, o que eu evoluí, o que eu parei no tempo, né? E eu peguei essa gravura aqui porque eu acho ela muito interessante. Será que a gente pode ter resposta para tudo? Quando a criança começa a fazer esses arabescos, alguém fala assim, nossa, mas a família não é assim. Como não é assim? É a família na percepção dela. 2 pessoas adultas e uma criança. Mas esse desenho está incompleto. É figura palito. Não importa se é figura palito, se é faltando um braço, se é faltando a perna, se é faltando os olhos. É a percepção que ela tem. E aí as minhas companheiras psicólogas vão saber exatamente o que eu estou dizendo. O que é que está acontecendo com a criança que ela desenha figuras humanas faltando alguma coisa. Não é por acaso. Qual a faixa etária que ela está? Que estrutura familiar que ela tem? Então os desenhos, eles são projeções daquilo que vai na minha alma. E a criança, como ela não tem como verbalizar, ela manifesta comportamento de agressão, de depressão, de violência, de fechamento em si mesmo, de figuras incompletas. Então a criança, ela precisa, através da arte que ela manifesta, ser compreendida. E Piaget foi muito, muito tranquilo e muito feliz nessa afirmação.
Tem gente que acha que as fases descritas por Piaget são muito instantes. Claro que nós já temos outros teóricos e que se evoluíram na teoria, mas nós não podemos esquecer a nossa base. Nós precisamos de saber que o sujeito ativo é aquele que está participando do processo. Mas vamos pensar um pouquinho. Pensar no processo e para achar que está ativo não é simplesmente a criança escolher a comida, escolher a roupa, escolher o passeio que quer fazer, porque nesse momento também a família, por se sentir muito culpada pela ausência no dia a dia, transfere algumas responsabilidades que a criança não está pronta para decidir. Nós já falamos aqui nisso algumas vezes também. Porque nós precisamos de pensar que a aprendizagem é uma mudança de comportamento através de experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Olha quanta coisa está envolvida no processo de aprendizado. Então não adianta simplesmente mandar a criança para a escola. E a estrutura familiar, as famílias com as quais nós lidamos, onde estão as nossas unidades de PSF, são pessoas que têm pouco esclarecimento para isso. Então, na percepção empobrecida dessas famílias, elas estão cumprindo o papel delas, não porque elas não queiram fazer diferente, é porque elas não conseguem, né? Porque a família também já veio de uma estrutura, já veio de uma infância e de uma adolescência que isso aqui não foi levado em consideração. Fatores emocionais, para eles não sabem o que é isso. Neurológicos, a não ser que a criança manifeste uma dificuldade, um transtorno, né? Nesse caso seria um transtorno para o processo de aprendizado, esse aqui não é levado em consideração. Relacionais, eles não sabem nem por onde começar. Eles só sabem dizer que na casa briga muito, a família não se fala, os pais estão separados, o pai bebe e bate nos filhos, bate na esposa, então isso eles sabem dizer. Mas para nós sabemos que isso aqui é relacionamento. Então a criança que vem de um lar nessa estrutura, ela não vai ter facilidade na escola. A criança que vai para a escola sem alimentar-se, e saber que vai voltar para casa também sem alimentação, porque vai chegar lá e ela não tem condição de prestar atenção, de ter interesse por aquela aula. E claro que o professor também, nas suas mazelas diárias, não consegue perceber isso e muito menos oferecer ajuda. E aí, por isso que eu encerrei o encontro passado, que escola, saúde e comunidade juntos. Nós precisamos nos ater para isso. Ambientais, tudo isso que a gente colocou, família, estrutura familiar, modelo de moradia, modelo de família, tudo isso vai interferir. Mas e o que a gente vai fazer? Né? Que é a nossa grande pergunta. O que fazer? Despertar o nosso olhar para esse jeito de aprender da criança é uma forma da gente, inclusive, orientar as famílias que nos procuram. Porque muitas vezes as nossas famílias chegam nos nossos consultórios, chegam nas nossas unidades com uma queixa onde a base daquela queixa é uma outra totalmente diferente. Então, quando nós falamos que Piaget nos diz que o sujeito tem que ser ativo, é quando ele pode agir sobre as informações que ele está recebendo. Será que hoje a nossa escola ela está dando essa condição? Eu penso que algum número pequeno está aberto para essa forma de lidar com a criança. Os outros, a grande maioria, ainda não. Né? Por quê? Porque você pegar um modelo de aprendizado, de educação pelo conhecimento e colocar numa estrutura que não te dá condição, é um desafio muito grande. Né? A gente percebe nos projetos,
nas cartilhas, quanto é grande a vontade de fazer certo e de fazer bem. Mas a gente esbarra numa série de coisas. E aí, o que nós, comunidade, podemos fazer? Passamos hoje, por um momento de transição socioeconômica extremamente complexa, desafiante, e nós temos um papel de cidadão, de agir para que essas mudanças que estão acontecendo, elas nos tragam alguma coisa de subsídio, fundamentando o que é que vai acontecer com as nossas vidas de adultos e de crianças. Porque se nós, profissionais, estamos preocupados com as nossas vidas, imagine a criança. E aí às vezes a gente fala assim, a criança não tem problema. E a família fala muito isso quando chega nos nossos consultórios. Mas eu não sei que problema que esse menino tem, ele só tem que estudar e brincar, ele não tem que fazer mais nada. Alto lá. Criança tem problema sim, só que ela não sabe dizer para nós. E a criança, o problema dela não é saber que tem que pagar um talão de energia, que o gás acabou, que tem que pagar o aluguel, que tem que comprar comida. Ela tem outros problemas. Os problemas dela. Os meus pais estão brigando muito. O que será que isso vai acontecer? Ou então, o meu pai ontem chegou bêbado, brigou com a minha mãe e bateu no meu irmão. Como é que vai ser hoje? Então, esse processo de sempre estar ansioso pelo que vai acontecer é um problema da criança. Só que a gente não mensura isso. O que nós mensuramos? Dinheiro para nos manter sobrevivendo materialmente. A nossa sociedade é material, ela não é emocional. A nossa sociedade é racional. E quando ela é emocional, é uma emoção doentia. A criança que vive nesse contexto, ela não tem motivação. Ela não tem interesse, ela não tem a menor vontade de ir para a escola. Aliás, ela tem vontade de ir para a escola para comer, para lanchar. Porque muitas delas, a refeição que ela vai ter naquele dia é o lanche da escola. Então, muitas das nossas crianças, elas ficam estagnadas no processo de criatividade. E quando elas manifestam alguma criatividade, é de uma forma pouco positiva, porque é agressiva. Então, não é uma criatividade saudável. É um jeito que ela tem de despertamento, de eclodir o que está fervendo dentro dela. É como se fosse uma panela de pressão. Então, essa motivação, ela está lá. Todos nós temos uma. Todos nós temos internamente algo que nos mobiliza para fazer alguma coisa. Nós, ao levantarmos e prepararmos para ir para o trabalho, nós temos uma motivação. Nem seja ganhar o dinheiro para sobreviver no mundo onde tudo tem que ser pago, é uma motivação. Agora, o que eu vou fazer com a minha imaginação? Enquanto eu estou ganhando esse dinheiro, que nem sempre é o suficiente para pagar as minhas contas, ou a minha questão de sobrevivência material, é que é o desafio. É que é a ponte entre o meu mundo interno e o mundo externo. E muitas vezes a criança não tem como colocar isso em prática. E todo esse processo, ele passa por algumas instâncias bastante interessantes. Psicologia, economia, sociedade. E aí você me pergunta, quais são os profissionais que é interessante ter acesso a essa conversa, a esse vídeo, a essa videoaula? Todos nós, independente da nossa formatação acadêmica, da nossa formação, dos nossos conhecimentos,
Eu acredito que tudo que envolva o desenvolvimento da criança é um assunto para todos. Independente de onde nós estivermos, o nosso papel é cuidar para que a nossa sociedade esteja sempre fundamentada numa base segura. Se eu quero jovens que não sejam delinquentes, eu tenho que cuidar da criança hoje. Se eu quero jovens gênios, eu preciso de cuidar da criança hoje. Eu não vou criar jovem gênio quando ele for jovem. Eu começo a trabalhar a motivação, a criatividade, o comportamento das crianças para que no futuro, na juventude e no adulto, eles estejam equilibrados, né? Eu não começo a ser um bom adulto hoje. Eu posso até despertar algo de bom hoje, mas eu tenho que ter tido uma base. Seja ela qual for, que crença for, mas eu preciso ter uma base. Então, sempre que os alunos não acompanham as expectativas de aprendizagem, olha que interessante, do seu ano de escolarização é motivo de preocupação. Então, no terceiro ano, eu preciso que o aluno responda a essas questões, a essas expectativas, a esses manuseios, porque senão está errado. Mas e aí? Que avaliação eu estou fazendo para saber se ele está errado? Que critérios eu estou utilizando? Porque muitas vezes nós vamos lidar com uma criança que tem uma necessidade especial, que não é a física e que não é a mental. Porque é muito interessante esse conceito também de portadores de necessidades especiais. Quais? Só física e mental? Só neurológica? Eu acredito que nós estamos caminhando para perceber que todos nós somos portadores de necessidades especiais em algum momento, em alguma estrutura. Porque nós estamos muito bons de focar algo que é gritante, que nos chama a atenção. Físico, visual, mental, né? Transtornos outros que nos chamam a atenção, neurológica, formatação. Mas e as outras expectativas, e as outras necessidades? Acredito que nós estamos caminhando para isso, né? Estudiosos, profissionais já estão alertando para perceber que a criança, que ela está fechada no seu mundo, ela tem uma necessidade psicoafetiva, cognitiva, tudo é junto, não tem como nós separarmos a forma de lidar com o social, a pedagogia, o psicoafetivo, o psicocognitivo e o orgânico. Não tem jeito da gente fazer isso. Ora eu manifesto uma necessidade, ora eu manifesto outra. Nós somos um conjunto de caracteres, um conjunto de traços de personalidade que, hora ou outra, eles vão se sobressair. É bem a estrutura de Freud, né? Da gente pensar que, hora tem coisas que os meus fantasmas vão aflorar, mas tem hora que eles vão ficar quietinho lá, controlados pelo superego da sociedade, pelo superego da família ou pelo meu próprio jeito de perceber o mundo. Então, todas essas dimensões, elas se complementam. Nós precisamos perceber que se alguma delas não estiver bem equilibradas, ou estiver pelo menos próxima do padrão, nós vamos ter problema de aprendizado. E é aí que nós entramos para perceber por que essa criança está chegando nos nossos consultórios com queixas orgânicas e que tem muito a ver com o social e com o afetivo. A criança que tem uma fome física, ela vai ter problema social. Ela vai começar a pegar as coisas escondidas para comer.
Se ela tem um problema orgânico, um problema social, ela vai ter problema de aprendizagem. Ela não vai se interessar, ela não vai prestar atenção. E aí, quando ela não presta atenção, começa o famoso diagnóstico de TDAH, de hiperatividade. E não é por aí. Ouvindo várias psicólogas, né, nessa pesquisa que eu fiz, antes da medicação, eu preciso ouvir essa criança. Porque às vezes eu estou fazendo um diagnóstico, eu estou tratando uma situação, quando o fundo da situação é outro. As alternâncias de figura e fundo, elas precisam ser percebidas por todos os profissionais. Pelo médico, pela assistente social, pela enfermeira, pelo psicólogo, principalmente pelo pedagogo, já que nós estamos falando de aprendizado. E aí, de repente, eu não tenho determinado profissional na minha equipe, mas eu posso fazer indicações, eu posso buscar ajuda, eu posso ser um cidadão na formatação desse ser que está em desenvolvimento. Por isso, eu sempre friso, nós somos todos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes, eu não tenho interesse em um assunto porque não foi me despertado. Então, quando eu mostro para a criança que o jeito de lidar com a matemática pode ser divertido, ela tem um novo interesse, uma nova percepção. E se ela consegue ser orientada nessa percepção, ela vai fazer do processo de aprendizado um desenvolvimento saudável. Mais à frente nós vamos ver uma gravura bastante interessante que nos chama a atenção no sentido de que eu preciso desenvolver o interesse da criança. Mas muitas escolas falam, mas isso é da família. Sim, isso é da família. Isso é papel da família. Mas a família também precisa de ajuda. Porque nós precisamos de orientar sempre sob o ponto de vista de que essa família também não teve a oportunidade de aprender. Por que as crianças hoje têm uma dificuldade muito grande de leitura, de compreensão da escrita? Elas copiam, elas olham e copiam, não sabem o que estão copiando porque não estão lendo. Eu tenho várias crianças assim, né? Porque em casa a mãe também não tem. Ela não teve sequer alfabetização. Então, como essa criança vai ter um processo de aprendizagem de conhecimentos básicos escolares se ela também não teve em casa isso? E aí, esse aluno, ele é o grande desafio da escola. É o aluno que vai chamar a atenção pela agressividade, pela hiperatividade, pela desatenção. Mas não é porque ele tem um distúrbio neurológico. Ele não tem um distúrbio orgânico. Ele tem um distúrbio na estrutura familiar. E aí a gente precisa aproximar essa família dessa escola. Aproximar o grupo, né, que faz tratamentos, que faz acompanhamentos, que conversam sobre todos os problemas de saúde, mas que estão embutidos aí os problemas sociais. Não adianta eu passar tarefas para casa, porque ele não vai conseguir fazer. Quem está em casa também não tem essa facilidade. Então, eu, professor, eu, profissional, tenho que desenvolver estratégias para que essa criança consiga entender o que ela está fazendo. E aí nós esbarramos de novo, né, na expectativa das pluricausalidades do processo de dificuldades de aprendizagem.
E nós temos a preocupação, né, de o que fazer com essa criança, o que fazer com essa família. Às vezes, nós, por não termos a facilidade ou não saber o que fazer, a gente vira as costas, porque nós também temos as nossas limitações. Mas a gente tem que aprender a lidar com as limitações e buscar ajuda, oferecer ajuda. E tem muita coisa boa acontecendo. Basta que a gente saia um pouco do automático, e isso nós fazemos bem, né? A gente vive no automático. E perceber os vários outros movimentos que estão acontecendo. Eu posso até, pessoa, não poder agir fisicamente numa situação, mas eu posso fazer encaminhamentos, eu posso direcionar para outros canais, eu posso buscar ajuda. Isso nós podemos fazer, né? Porque se eu fico só focado na questão saúde física, eu posso cometer um erro no diagnóstico de uma criança que não consegue aprender o básico. O que é o básico na nossa sociedade? Saber ler, escrever e somar, né? E subtrair. Multiplicar e dividir já está ficando para trás há muito tempo, né? Que são as 4 operações básicas da matemática. E é tão interessante observar isso, que eles vão desenvolvendo metodologias que é fantástica. O ser humano, ele traz uma bagagem de inteligência tão interessante que mesmo não tendo não acessando as 4 operações básicas, não sabendo ler e escrever corretamente, ele consegue se virar. Então, por que nós não podemos pegar esse manancial de despertamento, de inteligência globalizada que a criança tem e direcionar para as coisas boas? Só que às vezes nós ficamos de pés e mãos atados, mas a gente precisa agir. Eu trouxe um fluxograma, né, que eu achei assim fantástico nas pesquisas que eu fui fazendo, e assim, parabéns para essa pessoa que conseguiu colocar de forma tão clara para a gente, né? Parece confuso, mas não é, ele é muito claro. Tudo isso que nós estamos falando está bem demonstrado aqui. O processo de aprendizagem está atrelado às relações interpessoais, ou seja, entre eu e o outro e de mim comigo. Porque se eu não tenho uma boa relação comigo, eu não vou ter uma boa relação interpessoal. Vamos pensar no nosso dia que a gente amanhece de mau humor. A gente não fala bom dia para a família, sai acelerado, briga no trânsito, buzina. Eu não estou bem comigo. Como é que eu vou chegar no meu ambiente de trabalho? O primeiro usuário que fizer a primeira cara feia para mim, a primeira reclamação, eu já vou soltar os cachorros. Porque eu não estou bem comigo mesmo. Deixei o filho na escola, o filho já saiu emburrado porque ele já queria alguma coisa que você não quis fazer para ele, e aí eu vou interferir nisso aqui. Isso vai resultar na internalização. Se eu tenho uma boa relação comigo, eu tenho uma boa internalização. Se eu tenho uma relação não muito boa com o meio externo, eu vou internalizar isso. Eu vou engolir isso. Essas relações interpessoais, elas podem se dar através da interação do sujeito com o meio, com o outro. Se eu fizer o caminho de volta, se eu não tiver uma boa interação com o sujeito, eu não tenho uma relação intrapessoal satisfatória. Se eu não estou bem aqui, eu não estou bem aqui, muito menos aqui. E eu vou voltar para o meu interno tudo isso que eu estou sentindo. Se eu faço o caminho de volta,
Se eu não estou bem com o meu interno, esse externo, uma hora vai eclodir. E todo esse caminho eu posso fazer de várias maneiras. E a criança é do mesmo jeito. Voltando à colocação das mães. Eu não sei porque essa criança é assim, porque ela não tem problema. Ela tem vários problemas. Ela não tem uma interação boa com ela. Primeiro, ela foi para a escola, não conseguiu fazer a tarefa, ela é chamada de burro pelos amiguinhos. Ela chegou em casa com o bilhetinho da professora, ela é recebida aos berros, aos tolavancos, se não levar uma surra. Hoje, com a lei da palmada, não se leva uma surra, mas a surra psicológica ela é tão agressiva quanto uma surra física. E as famílias não estão prestando atenção nisso. E o que é mais importante, todo esse processo aqui, ele independe de faixa etária, ele independe de faixa econômica, social. Tudo isso aqui, ele acontece dentro do indivíduo, fora do indivíduo, em qualquer ambiente que ele estiver. E aí, a gente se preocupa muito com o processo de aprendizagem só de quem está na periferia. Os nossos alunos de escolas de nível B, A+, também passam por isso aqui. Somos indivíduos. E eles vão ter problemas de aprendizagem, não no sentido de alfabetização, mas no sentido de internalização daquele conhecimento. Porque ele tem acesso à internet mais fácil, ele tem acesso a acessórios muito mais fácil, então o smartphone eu resolvo tudo. Relógio com calculadora eu resolvo tudo. E aí eu vou caminhando. Quando eu chego num processo de profissionalização, eu tenho lacunas. Lembra lá da matemática? Lembra lá das relações interpessoais com a escola, com a família, com a comunidade? Eu vou repetir, eu vou refletir, eu vou ser o reflexo disso no grupo de trabalho que eu estiver fazendo parte. Então, nós somos um caminho. Então, se em algum momento desses quadradinhos, dessas bolinhas, eu travar, eu preciso de ajuda. Se eu tenho um relacionamento interpessoal complicado, vamos voltar lá no meu interpessoal para saber como é que eu estou? Se eu estou com um problema com o outro é o meio externo que vai refletir no meu interno. E o mais interessante é que quanto mais nós estamos com isso aqui complicado, mais o Facebook e o WhatsApp têm mensagens altruístas, de autoajuda. Mensagens. Porque nós sabemos que há 30 anos o papel aceitava tudo. Hoje são as redes sociais que aceitam tudo. Mas o meu interno, como é que eu estou? Eu estou pondo isso nas redes sociais, eu estou pondo isso nos grupos, mas e eu? Como é que eu estou se eu encontrar com aquela pessoa fisicamente que faz parte do grupo onde eu pus uma mensagem linda, maravilhosa, cheia de amor, cheia de fraternidade, cheia de calor humano? Como é que eu vou reagir? E a criança também é assim. Hoje, com a facilidade que se tem acesso às redes sociais, as crianças estão tendo contato com esses conteúdos. Mas a estrutura familiar dela, como é que ela está lidando? Então, tem muitas coisas que nós podemos pensar como nós estamos e imaginar como está a criança. Frisando que problemas não são só materiais, muito pelo contrário. Os problemas emocionais, os meus fantasmas, os meus medos são problemas sérios e devem ser levados a sério também.
E a família, né? Nós falamos tudo isso e vem o Minuchin falando que é um grupo social que influencia e é influenciado por um grupo maior, a sociedade. E dessa forma sofre alterações internas, causando desequilíbrio. Então, a nossa sociedade, não adianta a gente falar assim, a sociedade é isso, a sociedade não. Eu sou isso, eu sou aquilo e faço parte da sociedade. A sociedade só existe através dos indivíduos. E se os indivíduos não vão bem, a sociedade é processo, é reflexo. Uma família disfuncional é um sistema que respondeu às exigências internas ou externas da mudança. Se nós voltarmos a lembrarmos dos valores morais, nós estamos passando por essa situação. As famílias hoje têm uma disfunção muito grande em função das transformações que ocorreram ao longo do tempo. Então, hoje eu não tenho uma mãe que me ensina a contar, porque a minha mãe está no trabalho, na grande maioria das vezes fazendo o papel de mãe e pai na casa. Vai ser muito difícil nós encontrarmos uma mãe com essa carga emocional e essa carga material com discernimento, paciência de sentar e ensinar o filho a fazer matemática. Então, nós tivemos alguns avanços, mas algumas coisas foram acontecendo e a gente não conseguiu equilibrar. Nós já até fizemos alusão a isso aqui, sobre o número de alunos que vem aumentando. E aí a gente vai esbarrar numa série de questões socioeconômicas. E sempre que uma criança tem problema de aprendizagem na escola, a causa é a família. Não vamos pensar que é outra coisa. E causa está entre aspas exatamente porque não é a única, mas é o fator fundamental. Porque quem que a escola vai chamar quando a criança está com problema? A família. Então, muitas vezes nós esquecemos de ajudar a família. Até porque nós não temos essa estrutura, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos de pensar, nós precisamos de atuar de que a família que chega no nosso consultório, na nossa unidade, com alguma queixa, ela precisa de ser orientada e encaminhada. Tem muitos projetos sociais acontecendo que são bons, né? Mas tem um senão. Muitas pessoas esperam que a ajuda chegue pronta. Por quê? O nosso processo educacional não é um processo onde eu me veja sujeito, criativo, participante e dono do meu mundo, da minha história. Quando muitas pessoas falam assim, você não tem nada a ver com a minha vida porque eu sou dono da minha vida. Essa frase é típica de quem não se incomode, não venha até mim dizer o que eu preciso fazer. Mas nós não somos donos das nossas histórias. Então fica um discurso meio que vazio, porque eu ofereço uma ajuda, mas o outro espera que a ajuda chegue numa bandeja. E não é assim, né? Nós precisamos lidar com as nossas frustrações, caminhar com elas e desenvolver o que seja de bom para nós. E essa família, que é um dos indicativos principais da dificuldade de aprendizagem da criança na escola, ela não consegue trabalhar, ela não consegue caminhar. Ela espera que a ajuda chegue com uma prescrição de uma receita que ela vai tomar um copo d'água de 3 em 3 horas e vai resolver o problema dela. E aí a gente vai caminhando meio que embolado. E o professor acaba ficando desamparado, porque ele também ganha pouco, ele faz 60 horas aula, ele tem uma família que também está desamparada e a gente vai se embolando.
E muitas vezes ele também precisa dessa ajuda. Até porque eu vejo o termo professor não somente como alguém que está dentro de uma sala de aula. Todos nós somos professores de alguma coisa em algum momento da nossa vida. Mesmo que seja um professor na arte de viver, que é uma tarefa árdua, ensinar alguém a viver. E nós precisamos fazer isso com as crianças. Então, na verdade, o professor não sabe o que vai fazer porque a família se ausenta porque ela não tem estrutura. Porque ela espera que toda dificuldade que ela teve com o filho, que ela tem com o filho, a escola solucione. Então, é hora de chamar a família e orientá-la para que ela não se ausente do processo de aprendizagem do filho. E aí a gente ouve muito das mães: esse menino só aprende o que não presta. Lembra lá da criatividade e da imaginação? Eles são inteligentes. Nós nascemos com um direcionamento de inteligência global, específica, abrangente, e uma hora ou outra eu vou atuar. Eu tenho percepção para isso, eu tenho condição neurológica para isso, então eu vou atuar. Então, o mesmo processo de inteligência que tem para um gênio, né, que descobre água no deserto a não sei quantos 1000 metros de profundidade na Terra, é a mesma inteligência de alguém que vai criar uma bomba. E é essa diferença que nós precisamos encontrar e atuar na família e na criança para que a gente aproveite esse processo de inteligência. Qual que é o papel da escola? Atentar-se para a metodologia de ensino-aprendizagem. Nós já falamos nisso, né? Se eu uso a mesma metodologia para 35 crianças, 20 crianças, 25, algumas vão sair do meu corredor de iguais, porque são indivíduos. Né? Despertar na criança o senso de pertencimento e dono de sua própria história. Mas despertar no sentido de que ele é inteligente, ele consegue fazer as coisas que precisam ser feitas na hora que tem que ser feitas. Mas para isso, ele precisa que a família esteja presente. Avaliar sempre partindo de critérios individuais e não coletivos. Se eu não consigo fazer isso, é igual usar medicamento, né? É igual usar a mesma conversa no consultório para pacientes, para pessoas diferentes. E aí vem uma tirinha bastante interessante. Eu não gosto da escola. Mas por que você não gosta da escola? Porque ele despertou interesse para o assunto que era importante para ele. Ler sobre dinossauro. Por que eu não posso pegar a história do dinossauro e criar um tema da aula? Por que eu não posso pegar o tema que chama a atenção da criança e criar isso para o português, para a matemática, para a geografia, para o moral e cívico? Tudo isso é possível de ser feito. E tiro o chapéu para muitos professores que estão fazendo isso. Eu sigo vários grupos de escola, né? Até porque eu faço um trabalho voluntário com criança, e eu preciso, né, ver o que eu posso, dentro do trabalho que eu estou fazendo com aquela criança que não sabe ler, não sabe escrever, que bate no irmão, que quer o lanche tudo para ele, o que eu posso pegar dessa situação e criar um processo de aprendizado. Lembra quando eu falei do aprendizado, que não é somente para o processo acadêmico? Porque quando eu trabalho na criança as suas dificuldades relacionais consigo e com o outro, eu posso despertá-la para o bem que pode fazer a escola. Por que ele não vai na escola? Porque a escola não vê ele como ele quer ser visto. Aí ele vai fazer bagunça, ele vai ser hiperativo, ele vai entrar na medicação controlada, ele não vai mais à escola. E aí nós vamos criando uma sociedade
cheia de altos e baixos. E o interessante da fala do Calvin, porque lá a gente não lê sobre dinossauros. As notas podem melhorar. Olha, as notas podem melhorar. Então, para o pai ainda, eu preciso apresentar boas notas. Mas ninguém está querendo saber como é que eu estou fazendo para tirar boas notas. Eu posso ter colado, posso ter trocado a prova sem o professor ver, posso ter decorado e daqui, semestre que vem, eu não sei mais nada, porque eu não tive interesse. Quando eu tenho interesse, eu guardo alguma coisa que eu vou lembrar depois. Então, o processo de avaliação nossa está caminhando para ser melhor, né? Mas ainda precisamos pensar como é que eu avalio se uma pessoa está interessada ou não, se ela está prestando atenção ou não. Eu faço isso muito com as crianças, né? Eu falo assim, o que você entendeu do que eu falei? Eu dou uma aula sobre o que a gente estava falando. Eles têm o conhecimento, eles até sabem da resposta, eles só não sabem como comportar. E esse papel é nosso, né? Ensinar eles a fazer o emparelhamento entre conhecimento teórico, entre conceito e atitude. Coisas que muitos de nós ainda não damos conta de fazer, mas a gente tem que aprender juntos, né? E às vezes eu preciso criar um processo de ludicidade. Lembrando que o termo lúdico, ele é uma brincadeira diferente. Não basta apenas eu pôr a criança para brincar. Isso é preencher um tempo que eu estou desperdiçando e que não vou reaver mais, né? Então, a ludicidade, o fazer com que a criança participe, é fundamental. E todos nós temos alguém na família que precisa desses cuidados, né? Sobrinho, netos, né? Afilhados, nós sempre vamos ter alguém que precisa que seja despertada a sua aprendizagem para coisas positivas, para coisas aceitáveis, para situações que eu posso me sentir bem. Porque, na verdade, no fundo, até quando às vezes a gente fala assim, é um criminoso que não tem sentimento, que não está nem aí. No fundo, todos nós temos alguns instantes que ao entrar em contato conosco, nós nos sentimos culpados, tristes, ansiosos e desamparados. Por mais que a pessoa haja de sangue frio para fazer alguma situação, em algum momento ele vai ter esse despertamento de se perceber. Então a criança, ela tem que ser observada e as ajudas podem e devem ser buscadas. Psicólogos, pedagogos, psicopedagogos são sempre pessoas, são sempre profissionais que podem ser consultados. E já existem serviços gratuitos que facilitam isso. Mas volto a dizer, a família precisa de ser auxiliada e orientada porque ela espera que esses processos resolvam todos os problemas da criança. Quando, na verdade, a criança ela só reflete o que está acontecendo no seu meio externo, no caso, a família. Então, o brincar direcionado, ele pode despertar muitas coisas boas que a criança traz consigo, né? Nós não nascemos ruins. Nós temos alguns traços de personalidade que podem ser melhorados, que podem ser aproveitados por uma série de coisas. Como nós vamos lidar com as nossas características para que a sociedade nos direcione os sentimentos é que faz a diferença, né? E para a gente encerrar, eu acredito que em todo o processo de educação, Paulo Freire ainda é o nosso norte.
porque ele traz um processo, né? Ele traz ideias, discursos sobre um processo educacional muito interessante. Até porque aprender é a vida inteira. Nós focamos no momento da infância porque ela está indo para a sala de aula para aprender a ler, escrever, somar, subtrair, multiplicar, mas principalmente aprender a viver em grupo, porque nós não vivemos sozinhos. Aliás, até aprender a viver consigo mesmo, porque se nós não aprendemos a viver conosco, né? Tem gente que às vezes fala assim, nossa, hoje nem eu estou me suportando. E é sério isso. E quando a pessoa consegue verbalizar isso, é um primeiro passo para ela se perceber em processo de mudança. Então, aprender não é acumular certezas, nem estar fechado em respostas. É incorporar a dúvida, é estar aberto a múltiplos encontros. E isso para a criança é muito acelerado. A criança ela é curiosa, ela é cheia de vontade de querer aprender e de querer fazer. Não é simplesmente dar para o consumir uma busca. Então, todos nós aqui podemos parar, né? Ficar quieto em casa, esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas na sua música. Aprender não é um verbo do passado. Não é um ato fíndolo, é um exercício constante de renovação. E o que é melhor? Aprender a debruçar-se com curiosidade sobre a realidade e reinventá-la com soltura dentro de si. Então, isso para mim é um poema. Essa fala dele é um poema sobre o desenvolvimento do ser humano. É muito gratificante quando a gente encontra com um idoso de 80 anos e diz para a gente que está aprendendo. É isso que nos move e nos faz acreditar que somos todos bons e que as crianças que hoje estão com as suas peraltices e na linguagem do professor, na linguagem de nós adultos, dando trabalho, são seres que precisam de que a família, de que a escola, a saúde, a comunidade estejam sempre juntos para o seu desenvolvimento ser saudável. É isso que nós precisamos de despertar em nós para despertar na criança. Não só tratá-la como um ser doente através de uma prescrição medicamentosa, mas de uma prescrição de carinho, de amor, de afeto, de atenção. É disso que todos nós precisamos. Essa é a minha contribuição de hoje.